Olá, vamos então falar de PHC Projeto. O PHC Projeto é a nossa aplicação que permite fazer o controle total das nossas obras. No entanto, é uma aplicação totalmente integrada com todas as outras. Isto é, a principal mais-valia do PHC Projeto, se poderemos chamar assim, é toda a interligação de todas as áreas da empresa com um único ERP. Isto é, o PHC Projeto interage com a área da faturação, com a área das compras, com os módulos de tesouraria. Todos estes módulos podem ser integrados com a contabilidade. Qual é a vantagem de tudo isto? Nós, ao lançarmos uma compra, podemos logo dizer que pertence a uma determinada obra. Lançamos autos, queremos faturar autos, podemos logo faturar esses mesmos autos. Temos pedidos de preços, queremos convertê-los em encomendas a fornecedor e, posterior, compras a fornecedor, também o poderemos fazer. Desta forma, todo o controlo é feito num único ERP, todo o controlo das obras é efetuado sem repetição de processos. Tudo isto vem facilitar o processo de orçamentação, vem facilitar o processo de produção, lançar autos e obter toda a análise, todos os mapas da nossa obra. Nada melhor que vermos uma demonstração global do nosso produto, desde o orçamento até ao controle, passando, obviamente, por ocupação, autos de medição e planeamento. Vamos então ver uma demonstração do PHC Projeto. Para iniciar esta apresentação, nada melhor que mostrar o nosso ecrã principal de processos, que não é mais do que um aglutinador de informação. Aglutinador de informação porquê? É o aglutinador porque temos aqui todos os shortcuts, todos os atalhos para acedermos às mais variadas opções em relação a uma obra, nomeadamente revisões de preços, cronogramas financeiros, autos de mediação, planeamento, dossiês de ocupação, que não são mais do que dossiês que nos permitem gerir toda a ocupação dos nossos recursos, sejam eles equipamentos, sejam eles mão de obra, e dossiês diversos. Na área dos dossiês, podemos estar a falar de quê? Podemos estar a falar de autos de medição, consulta de preços, fichas de obra, recursos, os tais dossiês de ocupação, trabalhos a mais, a menos, dossiês de custos de obras e o próprio orçamento em si. O orçamento em si, esse que após selecionar nós podemos ver aqui, portanto, toda a informação do nosso dossiê e mesmo passar para esse mesmo dossiê e cá está ele, estamos a visualizar, portanto, o nosso orçamento da nossa obra 06003. A partir daqui, temos várias opções que podemos desenvolver em torno deste nosso orçamento, nomeadamente versões, nomeadamente dizer se ele está adjudicado a utilizar autos de medição ou não, mas opções também do género de recalcular valores, ou então dizer o que é ou o que não é subempreitada. Subempreitadas essas que, conforme podemos ver neste exemplo, podem ter um tipo associado à mesma subempreitada para nós podermos filtrar quando estivermos a fazer análises, filtrar quando estivermos a fazer pedidos de preços, uma vez que esta subempreitada já tem um preço, esta subempreitada já está ligada a um fornecedor. No entanto, nós podemos a qualquer momento também consultar as consultas de preço associadas a uma determinada linha. Ou seja, para responder a um determinado valor, aquilo que eu faço é peço a X fornecedores, a N fornecedores, que tenho esta tarefa para fazer, que preço é que me dão? E então nós temos processos automáticos, processos que ficam totalmente ligados ao nosso orçamento diretamente e tudo feito dentro do nosso software PHC. Nós podemos ter então o quê? Podemos ter todas as nossas tarefas. Essas nossas tarefas, já vimos, poderão ser subempreitadas, mas também poderão ser tarefas que, como estrutura de custos, sejam compostas por material, ou seja, matéria-prima, mão de obra, equipamento. Vamos editar, por exemplo, estamos a ver camada de desgaste em betão bituminoso, onde toda a estrutura de custos, item a item aqui discriminado ao pormenor com todas as quantidades e custos associados. Ora, é evidente que um orçamento poderá ter uma estrutura de custos extremamente complexa, assim sendo, nada melhor que ter um ecrã um ecrã que num único local, centralizado, poderemos fazer toda a edição, a criação, a duplicação de itens do nosso orçamento.
Assim sendo, temos a nossa estrutura de custos e podemos imprimi-las, isto é, a nossa estrutura de custos pode estar, portanto, disponível no resultado final da impressão. Ou não, vamos ver aqui dois exemplos, portanto, toda a área de layouts é parametrizada, vamos ver esta previsão da impressão deste orçamento, uma impressão corrida, totalizada por capítulo, sem estrutura de custos, no entanto, podemos ter uma impressão mais detalhada, que é este exemplo, previsão, e aqui sim temos, por exemplo, a estrutura de custos do nosso movimento juntamente com esta impressão. Nós podemos fazer também no software PHC Projeto o que é a elaboração de todo o planeamento da nossa obra. Vamos aceder novamente ao ecrã de processo e aqui no ícone do planeamento temos a possibilidade então de ter N planeamentos, onde o planeamento válido é o planeamento ativo e podemos então aqui fazer todo o planeamento em diagrama da nossa obra, com a possibilidade de a exportar e importar para o project. A grande vantagem disto é nós conseguirmos usufruir de todas as ferramentas do project, estando sempre ligadas com o nosso software. Porquê? Porque o nosso planeamento, não sendo tão poderoso como o Project, tem com certeza outro tipo de funcionalidades, nomeadamente toda a área e todo o potencial da gestão de ocupação das nossas máquinas, da nossa mão de obra, que está já diretamente, que já está toda lançada no nosso orçamento. Temos também subtarefas, temos também precedências e podemos ter um mapa de necessidades para a execução de uma determinada tarefa. No início desta demo, eu referi que o ecrã de processos era o ecrã principal da nossa obra, o ecrã aglutinador de informação, então faz todo o sentido que nele haja uma opção como esta, portanto, documentos ligados a este processo, para que nós possamos, entre datas, visualizar toda a informação, ter acesso a todos os documentos que compõem uma obra, subempreitadas, pagamentos, vossas faturas, encomendas, portanto, tudo o que se possa imaginar, isto é, que possa acontecer numa obra, está centralizado neste ecrã. Por essa ordem de ideias e seguindo sempre a mesma filosofia, no ecrã de processos podemos aceder aos autos de medição. Os autos de medição na nossa aplicação são sem dúvida uma grande mais-valia. E são uma mais-valia porquê? Nós ao lançarmos novas medições, eu digo novas medições porquê? Porque já temos aqui medições feitas anteriormente, nós temos todo o histórico, nós temos a possibilidade de exportar para Excel, por exemplo, trabalhar em offline e voltar a importar essa informação. Nós temos a possibilidade de lançar autos de medição em unidade, em valor, em percentagem, no mesmo ecrã, para além daquilo que já foi lançado, para além daquilo que estamos a lançar, podemos logo ter informação de trabalhos a mais, de trabalhos a menos, lançar trabalhos a mais para serem orçamentados. No entanto, toda a informação que nós recolhemos naquele painel vão ser depositados onde? Em autos de medição. Autos de medição que também são dossiês internos, aqueles lançamentos que nós vimos, aquele histórico, estão ou são resultado destes dois autos. Vou passar para o dossiê e acedemos então de uma forma simples ao nosso auto número 2. O nosso auto número 2 também nos dá outro tipo de informação extremamente importante e esta também para provar e para mostrar que o nosso software, neste caso o PHC Projeto, é no fundo uma ferramenta de gestão e totalmente ligada com as restantes áreas, faturação, as áreas de compras, da gestão de estoques, da área de tesouraria. E porquê é que eu digo isto? Estamos a ver aqui um auto, o dossiê está fechado, nos outros dados vemos que ele está aprovado. Então, um auto aprovado e fechado foi, sem qualquer dúvida, faturado. E essa informação está no próprio auto. Neste sítio aqui de destinos, vemos em que fatura foi emitido. Ao fazermos OK, caso a fatura esteja selecionada, vamos logo ver a fatura. Obviamente que se houver acessos para isso. E cá está, portanto, esta fatura até foi do auto número 1, assim como do auto número 2, conforme estávamos a ver aquela informação. Se pedirmos para imprimir este auto de medição, então faço uma previsão. Temos aqui
o nosso auto por capítulo, portanto, com várias colunas, portanto, tudo isto parametrizado, mas é que vai por defeito dar-nos toda a informação necessária, a informação habitual, o que foi orçamentado, o que falta executar, o acumulado, por unidade, por percentagem, por valor. E agora podíamos então enviar por e-mail ou criar um PDF, um Word, um ficheiro em Excel com aquele nosso layout para conseguirmos dar ou enviar este tipo de informação para o nosso cliente da forma que nós mais desejarmos. Vamos agora passar para a área das análises, para a área do controlo financeiro da nossa obra. Portanto, vamos novamente aceder ao nosso processo e nada melhor do que os cronogramas financeiros para iniciarmos esta área de controlo. Os cronogramas financeiros são, sem dúvida, uma mais-valia da nossa aplicação. Porquê? Os cronogramas financeiros existentes podem ser editados, no entanto, podemos criar novos cronogramas financeiros. Vamos aceder a este custos orçamentados detalhado. Ora, o que é que nós vemos? Vamos ver o nosso cronograma financeiro detalhado, aqui está. Podemos, no entanto, fechar os nós para visualizarmos os valores por capítulo, mas, para além disto, nós podemos visualizar este cronograma em formato de Gantt. Vamos só alterar aqui para 1/3 e temos a possibilidade, agora se calhar seria melhor vermos tudo aberto, por exemplo, e temos aqui a nossa análise, o nosso cronograma financeiro com mapa de Gantt. E de onde vêm estes valores? Vêm do planeamento que nós tínhamos feito anteriormente. Portanto, agora começam-se a encaixar as várias mais-valias de toda esta integração de dados que existe no nosso software. Como podem verificar, estes cronogramas são de uma utilidade extrema como ferramenta de análise. No entanto, outro tipo de análises estão disponíveis por defeito com a nossa aplicação. Vamos aceder ao menu Análises, painel global de análises e, para terminar, vamos visualizar, por exemplo, um mapa de autos. Vamos pedir para executar. Podemos filtrar, podemos incluir as colunas que pretendermos. Vamos observar e temos então aqui uma análise tipo, uma análise que pode ser exportada, uma análise que contém toda a informação relativamente a autos de medição. Podemos também ver um outro tipo de análise, por exemplo, um mapa de subempreitadas. Vamos pedir para executar, para a nossa mesma obra, executar a análise, e temos aqui o mapa de subempreitadas que estão neste momento a decorrer. Quando é que estão a decorrer, qual é o período, qual é o mês em que elas caem. Para terminarmos, e uma vez que falámos anteriormente em ocupação e que era uma boa e uma grande mais-valia do nosso planeamento, porque podíamos planear a ocupação diretamente a partir das tarefas do planeamento, então, como curiosidade, análise global de ocupação, executar. E o que é que nós podemos ver aqui? Podemos executar esta análise, portanto, podemos ver toda a ocupação das nossas máquinas, dos nossos recursos. Bem, resta-me terminar, resta-me agradecer a vossa atenção e até breve.